Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área, com Felipe Oliveira. Hoje para falar aqui sobre o quê, cara? Faixa de capitão, cara. Qual a importância da faixa de capitão hoje no futebol? Cara, nenhuma, acho que encerra o vídeo por aqui, a gente pode desligar, porque não tem tema. Pô, tanta coisa pra falar, não tem mais notícia mais legal pra falar hoje, cara? Teve Uribe, velho, no Santos. Então vamos falar disso, o Uribe no Santos, o Neymar, cara, eu não aguento mais falar de Neymar, não aguento mais falar de seleção brasileira, eu não tô nem um pouco interessado Nem eu. nessa Copa América. A gente vai trazer aqui conteúdos pra vocês e tal, mas não é nem a Copa América, a competição é uma competição legal, mas o Brasil, cara, a seleção brasileira, com todo respeito, cara, Copa do Mundo e olhe lá, hein, eu não aguento mais, tirando o jogador dos nossos times, todas as seleções, aliás, desfalcaram praticamente o peixão todinho aí. E, cara, eu tô puto com isso, então não sei se quer falar sobre isso mesmo, cara? Cara, mas é um assunto que tá em pauta aí, né? No futebol, na última segunda-feira, o Tite definiu Daniel Alves como capitão da seleção. Putz, cara, eu não sei o que falar, cara. Eu não sei o que falar, cara. De verdade, eu não sei o que falar sobre isso, cara. Vamos discutir então a capitania de Daniel Alves. Eu acho que só tem uma coisa para ser discutida sobre isso, o fato de o Neymar não ser o capitão. Sim, né? Isso, eu acho que é fundamental. Porque assim, vamos ser bem sinceros, falar o português claro. Sem o que importa para qualquer clube quem é o capitão? Não se discute isso em âmbito de clube. Assim. Esse é um assunto que a gente estava debatendo em off, né? Hoje em dia, cada vez menos a braçadeira de capitão tem importado no futebol. E na seleção brasileira se faz um escarcéu tremendo. Sim, você vê a imprensa discutindo isso o dia inteiro nos programas esportivos de capitão. A gente fazendo um vídeo no canal pra isso, cara. Por quê? Assim, porra, eu fico pensando, qual que é a real importância de um capitão? Porque na minha cabeça, sinceramente, representa poucas coisas. Representa o cara que vai carregar uma braçadeira e o cara que vai levantar a taça. Porque, na verdade, os líderes dentro de campo, eles se dão independentemente da faixa de capitão ou não. Né, é natural esse processo. Não é necessário. Ali é uma representatividade que, sendo bem sincero, com todo o respeito que eu tenho pelo Galvão Bueno, mas na minha cabeça, essa importância demasiada é coisa do Galvão Bueno, sabe? Essa coisa do pachequismo, de capitania da seleção não é pra qualquer um. Assim, eu entendo que o Neymar não deva ser o capitão de equipe nenhuma do mundo que ele for jogar, porque ele nunca foi líder de lugar nenhum. É o cara, o líder aquele... Líder técnico, talvez. O líder aquele... Isso não existe, desculpa, esse negócio de líder técnico é uma falácia que a imprensa... É o melhor jogador, mas é o cara que não merece levar a braçadeira, só porque ele é o melhor. Entendeu? Vamos discutir então. Achei não pode ser. Achei um bom tema então para esse vídeo, porque líder técnico, isso existe? Porque, vamos ser bem sinceros, o cara que ele é o melhor, não necessariamente, o cara que decide os jogos, em maioria, não necessariamente ele tem característica de ser líder. Sim. E aí eles tentam imputar graças à qualidade do cara, uma liderança que ela inexiste, assim. Isso não existe na prática. Pegando um exemplo, por exemplo, o Dudu com o Cuca virou capitão, mas virou capitão de uma forma meio que para levar uma responsabilidade a mais para ele deixar de reclamar, de tomar cartão. Isso acabou funcionando no Palmeiras. Aí foi uma estratégia do técnico. Beleza. Só que na seleção tem esse papo, o Neymar é o líder técnico, é o nosso principal jogador, é isso e aquilo. Só que o cara já teve problemas lá atrás no Santos, teve problemas recentes com o Cavani no PSG, agora o episódio mais recente ainda com o soco na cara do torcedor. E mesmo assim, corria-se o risco dele ser o levar a braçadeira pentacampeão do mundo. E agora o Tite tirou, colocou no Daniel Alves como uma forma de... Tá vendo? Eu puni o Neymar. A grande questão é, o líder da equipe, independentemente de capitão ou não, ou os líderes que se formam, eles têm que ser exemplo. E o Neymar, fora de campo, nunca foi exemplo para ninguém de absolutamente nada. Né? Acho que todo mundo concorda com isso. Então, inclusive, o Neymar, como ídolo nacional, se olha muito pro ídolo nacional, né? E o Neymar tem tido posturas. Eu vi uma declaração esses dias vendo o programa de entrevista do Sport TV, o Grande Ciclo, do Oscar, que foi um grande ídolo do esporte, falando que o Neymar, apesar de ser o principal jogador, ele não desperta absolutamente nada como ídolo que ele deveria ser.
por causa das atitudes dele, assim. Não é o fato dele viver a vida dele, não estamos tocando nesse assunto. Ele tem total direito. São as posturas antiéticas que começam lá, inclusive no berço, com o pai dele, Sim. que é um cara completamente antiético, ele teve onde aprender, teve uma ótima escola, e aí ele vai construindo uma característica de pessoa que se torna detestável. Sim. Né? E independentemente disso, mesmo sendo essa pessoa detestável, ele poderia ser um bom líder. Se de fato fosse, se fosse exemplo, se tivesse a capacidade de persuasão dentro do vestiário. Esse assunto do vestiário tem a questão da treta dele com o Draxler lá no PSG. Exatamente. Também, expondo o cara, que tipo expondo de vários líder, companheiros que tipo de também. líder faz uma coisa, toma uma atitude dessa? Inclusive a gente até falou uma vez em off, eu e o Rodolfão, a gente conversando, tomando uma, a gente, cara, será que ele não tá cavando a saída dele do PSG? Com certeza tá, isso tá muito nítido. Me parece que é uma coisa orquestrada e pensada para que o clima se torne insustentável. Afinal, qual que é a saída dele para sair do PSG? O PSG investiu, pagou a multa do Barcelona. Como que você torna a situação sustentável? Tomando uma série de atitudes pensadas para tornar aquele lugar para você um lugar que as pessoas não te queiram mais. E aí você vai para onde você quer, ou eu não sei se ele tem um lugar definido na cabeça dele. Aí o Renan até mandou mensagem para mim hoje que estaria negociando Paris Saint-Germain em Barcelona para que o Dembélé fosse para Paris e o Neymar voltasse a Barcelona. O papo dele no Real Madrid também muito forte. O Florentino Pérez negou que tenha sequer conversado com o Neymar e negou que o Zidane pediu. Não sei, a janela é longa, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas me parece que ele vai voltar para Paris. E se voltar, vai voltar insatisfeito, querendo ainda mais cavar a sua saída, pelo menos é isso que eu penso. E quando a gente olha para a seleção, a gente vê os grandes capitães da seleção, pelo menos da nossa geração e tal. Vou pegar a primeira seleção que eu vi. A gente cresceu com outra ideia de capitão, tem isso também. O Romário, o melhor jogador, era capitão? Não. O Ronaldo, o melhor jogador, era capitão? Então por que o Neymar tem que ser? Exato. Por que ele tem que ser lá? Lógico, foi definido que ele não será, mas não era nem para ter essa discussão, cara. Não era nem para ter sido cogitado. Não era nem para ter sido cogitado, assim. E aí você cogita uma coisa e o Tite, lógico, né? Não puniu o Neymar, convoquei o Neymar, que eu não sei nem... a gente conversou bastante sobre isso, fizemos a live lá na convocação, mas eu não sei nem até que ponto realmente foi a ideia do Tite levá-lo. Porque, assim, ou o Tite ele tá indo contra tudo que ele sempre levou, e o que levou ele para a seleção brasileira convocando o Neymar depois de tudo que aconteceu, quebrando aquela questão da meritocracia, ou ele tá sendo, no caso aí, sendo alvo de forças maiores. De interesses comerciais, de patrocinadores. E aí, se for isso, se o Tite deu o braço a torcer para isso, rapaz, aí ele perde meu respeito completamente. Porque, para mim, assim... o modelo Muricy é o mais ideal. Tipo do cara que a seleção não está acima da capacidade ética que ele tem, de toda a noção por trás da profissão que ele tinha. Mas a gente sabe que seleção brasileira é como um sistema todo, né? Não é só convocar, não é só treinar. A seleção meio que virou uma empresa, literalmente é isso. Então ela tem os seus interesses lá. E eu nem sei, cara, justamente se o Muricy fosse o técnico, ele ia ter peito pra bater de frente com aqueles caras lá dentro. Juro por Deus. Cara, não sei. O Filipão teve. Com todas as críticas, ele não convocou o Romário quando o Romário era... Mas isso era outra época, né? Nesses tempos atuais, em 2014, já era outro Filipão, né? Era outro Filipão. Um Filipão totalmente mais complacente, assim, tranquilo. Sem dúvida. Paz e amor. Sem dúvida, mas eu tô falando assim, em um momento da vida dele ele teve essa competência e tal. Sim. Todo mundo sabe, eu não sou fã do Filipão, longe disso, mas é um cara que teve uma atitude que eu também não concordo, acho que ele deveria ter levado o Romário. O Tite não tem esse tipo de atitude, basta ver nas entrevistas dele, sempre fugindo de questões espinhosas, sempre falando que vai tratar internamente. Será que tratou internamente? Sinceramente, será que vai tratar? Eu não aguento mais o Tite na seleção, cara. Sinceramente, pra mim deu o que tinha que dar. A Copa foi um fracasso, não é que o Brasil foi eliminado só, o Brasil não fez um jogo bom nessa Copa do Mundo, fez uma ótima eliminatória, colocou nossa expectativa lá em cima, e na Copa do Mundo foi uma porcaria completa, assim. Então, pra mim não dá. Não teve o ciclo inteiro de trabalho, isso é babaquice. Aí já teve vários... O Felipão mesmo, quando foi campeão em 2002, não teve um ciclo inteiro de trabalho. A seleção tinha tido passado por trabalho de vários treinadores naquele quadriênio ali. Armou o time ali e foi campeão na base das individualidades. Então, cara, assim, não sei. Eu, sinceramente, acho que já deu pro Tite. E aí, a gente olha pro mercado hoje pra falar quem que poderia ser. O Renato, todo mundo fala, tá numa péssima fase com o Grêmio. Fica difícil, mas olha... Tem um carequinha lá em Santos, lá, hein?
queria falar. Não tira esse cara do meu Santos. Vamos encerrar esse vídeo aqui antes que o cara queira levar o Sampaoli do meu peixão. Pelo amor de Deus. Mas, velho. pessoal, deixem aí as suas opiniões. Realmente tem importância a faixa de capitão hoje no futebol? Não tem, que você vai concordar comigo, com certeza, aí nos comentários. É isso. Não se esquece do like, se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram. Grande abraço. Grande abraço, até o próximo vídeo.